paz para todos nós. Chegando devagarinho. Outro dia nós gravamos sob a árvore, né? A chuva de prata. Agora, hoje nós já estamos aqui entrando na sala onde eu trabalho mais diretamente, no aspecto administrativo, né? Nós vamos chegando devagarinho, com as bênçãos de Deus. O trabalho vai aos poucos retomando uma atividade sem violência, sem desrespeitar o medo de cada um, sem desrespeitar as individualidades. Tem muita gente com medo, não é? E outros ansiosos por voltar. E nós vamos no meio do caminho, tentando atender a todos, respeitando cada um nos seus limites, nas suas expectativas diante da vida. Nós tínhamos combinado de começar a fazer um estudo sobre o livro Travessias e Destino. Este livro foi escrito durante o ano de 2020, em plena pandemia, e eu acho que são reflexões muito sérias que nós precisamos parar, ouvir e refletir, para que as nossas posições diante da vida assumam um caráter de compromisso com Deus, compromisso com nós mesmos e compromisso com a vida, não é? Hoje nós vamos ver um prefácio, seria o prefácio número 1, que se chama Regeneração. É muito interessante porque é uma expressão, pelo menos para os espiritualistas e espíritas, é uma expressão que é muito comum. Tempo de regeneração. O que seria tempo de regeneração? O que seria regeneração em relação a esse conceito que os amigos espirituais têm em relação à evolução? E eu vou começar do último parágrafo, que diz algo muito interessante. Diz assim: muito mais que atravessarmos caminhos, renovamos ideias, e é exatamente isso que nos permitirá seguir para mais além. Foi árduo, mas como foi bom chegar até aqui. Sigamos a passos firmes e fortes, aprendendo, vencendo e assim atravessando. Pois a cada travessia efetivada, o destino nos mostra que o amor também já está a caminho. Então, nesse pequeno parágrafo, nós vamos ver que fica a afirmativa clara que todos nós, em todas as circunstâncias em que estivermos, nós temos atravessado os caminhos e chegado até aqui. Vejam, cada um pensa em sua vida. Quantos caminhos atravessou? Por quantos lugares passou? Com quantas pessoas conviveu? Quantas situações novas vivenciou? Que caminho longo, cheio de atalhos, de curvas, de acidentes geográficos. Quantos momentos nesses caminhos nós sofremos agressões. Em outros, nós fomos envolvidos por ilusões. Registramos traições, registramos lealdade. E nesse processo nós chegamos até aqui, onde cada um está. Alguns se casaram, outros não,
Alguns buscaram se formar, se especializar, viajar, atravessar o mar. Ah, meu Deus, quantos caminhos! E chegamos até aqui. De toda essa experiência, o que nós aprendemos? O que ficou para cada um de nós realmente, efetivamente, arquivado em nossa intimidade? E é interessante que, como o autor diz aqui, desses caminhos que nós fomos trilhando, nós entendemos que o amor vai ficando. Em todo rescaldo que nós fizermos de nossas atividades, o amor foi ficando. E ao mesmo tempo ele foi se encorpando, vamos dizer assim, em nós. Que o amor, é um só sentimento, é uma só virtude, mas nós vamos assimilando de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas possibilidades. Então, na medida que essas experiências, por esses caminhos, foram sendo vivenciadas, nós fomos desenvolvendo a acuidade da observação, da sensibilidade em relação a tudo que vemos e deduzimos das situações, e nós vamos chegando à conclusão que o amor, ele é a virtude que vai permanecendo e vai tomando corpo e vai tomando consistência junto a cada um de nós. Diz ainda o Espírito que, na verdade, se nós pudéssemos observar, depois da caminhada, como diz aqui, qual é o legado dessa travessia? Qual é o legado dessa caminhada? Nós somos mais fortes. E nós vamos continuar atravessando os séculos que nos separam do objetivo final. Mas estamos mais fortes. Depois, por exemplo, da pandemia, que ainda está aí, ainda nos ameaça, mas depois de termos chegado até aqui com as experiências, o que está restando para nós? Nós que estamos ficando, nós estamos mais corajosos, mais fortes, nossa fé se robusteceu, não é? E, acima de tudo, nós aprendemos a identificar a amizade, a identificar os valores nas pessoas com quem nós convivemos, não é? E nós já entendemos hoje, ao falarmos de amor, que é a partir dele, do amor, que fica tudo mais fácil. Nós já aprendemos isso. A gente consegue ser mais suave, ser mais dócil, porque nós sabemos que a partir do amor tudo fica mais fácil. E é pelo amor que nós vamos aprendendo que idosos e crianças, jovens e adultos, em nada se diferem quanto às necessidades básicas que todo ser humano tem. Então, esta é uma experiência, né, que nos faz refletir muito. Quando eu era bem jovem, e aí vocês veem que não faz tanto tempo assim, porque, não é? Quando eu era bem jovem, hoje eu sou menos jovem, eu sou mais madura, mas eu passava na sala da minha casa, andando rápido, fazendo uma coisa, fazendo outra, e meu pai dizia assim: ah, se o novo soubesse, e se o velho pudesse. E eu passava para lá, para cá, correndo e tal, tomando as providências.
E o tempo passou e meu pai desencarnou. Mas aquela frase que ele falava, embora na época parecia que eu não prestava atenção, mas eu a registrei e a cada vez que ele falava, eu refletia sobre aquela frase. Não conseguia compreendê-la com profundidade. Me faltava experiência de vida. Aí, aos poucos, eu fui aprendendo a observar a vida que o jovem, ele tem a força, ele tem a disposição física, emocional, ele tem a coragem, ele tem o ímpeto, ele tem o querer, podendo colocar o querer em prática quando depende dele no aspecto físico. Ah, se o jovem soubesse. Mas falta ao jovem aquilo que a pessoa mais madura possui, mas que não tem forças, a disponibilidade que o jovem tem. Então, meu pai dizia, ah, se o jovem soubesse e o velho pudesse. Se o jovem soubesse o potencial que tem nas mãos, a força de progresso que ele carrega, que ele traz. Se o jovem fosse, de alguma forma, e aí eu brinco, um pouco mais sabido, ele usaria todo esse potencial de juventude que ele tem para desenvolver-se rumo ao progresso de uma maneira muito mais proveitosa, mais saudável, aproveitando o seu tempo, a sua cabeça boa para estudar, para desenvolver recursos, para crescer e ajudar a crescer. E o velho sabe. E aqui eu estou falando velho de uma maneira muito carinhosa. Ele sabe. Ele conhece porque ele atravessou os caminhos. Ele fez a travessia. Ele andou por caminhos os mais variados. Conviveu com pessoas das mais variadas origens. E ele aprendeu. Com a experiência, às vezes até dolorosa, às vezes feliz. Ele aprendeu. Então ele sabe. Ele é capaz de bater o olho e ter uma dedução quase sempre acertada da situação. Ele sabe. Mas ele não pode, por questões físicas, por questões da dependência emocional, porque aí ele já depende de alguém mais forte da família, que o leve, que faça por ele, que tenha vontade de fazer, e aí começa a roda girar. Então, ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é proveitoso. A cada dia, ele valoriza a oportunidade de ter acordado mais um dia. E naquele dia deixar a sua marca de utilidade, a sua marca de sabedoria, a sua marca de alegria. Entretanto, ele não pode, na proporção que ele sabe, porque vai depender de outros ajudá-lo a fazer. Aí sim ficou claro para mim essa afirmativa do meu pai. Ah, se o jovem soubesse e o velho pudesse. O que é que falta ainda para o jovem? A travessia. Falta ele passar pelos caminhos. Falta ele conviver, crescer e fazer crescer. Falta ele. E ao idoso, falta o quê? Falta a força, a disponibilidade física para fazer o que agora ele sabe. Mas, diante de tudo que nós vamos vendo crescer, resta
algo muito importante que a doutrina espírita nos ensina. Tudo tem uma razão de ser. Então, se o jovem soubesse toda a travessia que ele deveria fazer, todas as experiências que ele deveria adquirir para fazer a travessia, se ele soubesse, ele não lutaria para crescer individualmente. Ele não passaria pelas experiências que a lei de causa e efeito nos leva a passar. Ele não aprenderia a conviver com as pessoas das mais variadas origens, das mais diferentes personalidades, algumas que te sorriem, mas estão trincando os dentes por dentro, algumas que estão chorosas, mas que te amam, algumas que parecem simples, mas são portadoras de sabedoria, outras que parecem que conhecem o mundo e é um conhecimento mais fictício. Então, só a experiência da travessia nos permite passar por essa escola abençoada e adquirir os valores. E por isso, cada vez mais, nós vamos aprender no nosso dia a dia que tudo vale a pena. Ao idoso, ele adquiriu as experiências que tinha que adquirir na travessia. E agora, ele ainda tem um tempo maravilhoso, o tempo de refletir em tudo isso, aquilo que for de ação sua, de decisão sua, ele tem tempo de se reposicionar, ele tem tempo para perdoar, para ser perdoado, ele tem tempo de reconquistar amores, ele tem tempo de se reposicionar diante da vida. Então ele sabe, e agora ele não pode fisicamente, mas mentalmente ele é um potencial em funcionamento, que ele então vai colocar em prática e saber no dia a dia atuar em favor de si próprio. E quando ele atua em favor de si próprio, ele certamente atua em favor de todos os que estão ao seu redor. Então, minha gente, travessias nos levam à experiência, nos levam ao conhecimento, nos levam ao amadurecimento. Um grande abraço, muita paz, Deus te abençoe.